Fala, galerinha! Entramos no módulo 2 aí de matemática, certo? Se você pegar seu módulo, tá? Você vai ver logo no começo do módulo, matriz, determinantes e sistemas lineares. Eu pulei essa parte, tá? Porque é a parte de álgebra. E vamos começar a discutir um pouco de geometria. A gente vai dar uma seguida aí grande em geometria. A gente vai lá na geometria plana, vamos para a geometria espacial, trigonometria, e depois a gente volta para essa parte de álgebra de matriz, determinante e sistemas lineares, beleza? Só para a gente organizar a ideia de geometria, porque no módulo 1 a gente não falou quase nada de geometria, né? Então vamos lá. O que é que acontece? Primeira coisa, ângulos. O que é um ângulo, pessoal? São duas semi-retas, certo? Se conectando numa mesma origem. Então a gente tem um ponto O aqui, um ponto A e um ponto B, certo? O ângulo é a abertura que existe entre essas duas semi-retas, que um ângulo a gente determina por uma letra grega, ou então a gente diz que esse alfa é igual a, olha a ordem, tá, pessoal? A, O, B, certo? Quem tem que ficar no meio das três letras é sempre o vértice do ângulo. O vértice é o que está aqui, ó, exatamente no ângulo. E a gente coloca um acentozinho circunflexo, certo? Exatamente no meio, que é exatamente o vértice onde está o ângulo, tá? E aí, pessoal, existem diversos tipos de ângulos e diversas notações que a gente precisa entender. Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ele é maior do que zero e menor do que 90 graus, ou seja, entre 0 e 90. Professor, e se ele der exatamente igual a 90 graus? Então a gente diz que ele é um ângulo reto, certo? Tássio, e se ele der exatamente 0 graus? Então a gente diz que ele é um ângulo nulo, certo? Se passar de 90, Tássio, beleza. Então é porque ele é maior que 90 e menor que 180, certo? Então ele é um ângulo obtuso, certo? Se ele for exatamente igual a 180 graus, nós dizemos que ele é um ângulo raso ou um ângulo de meia volta, certo? Um ângulo de meia volta, porque uma volta inteira forma uma circunferência, um círculo que a gente sabe que ela é de 360 graus. Precisamos ter domínio de outra coisa, tá? Ângulos complementares, certo? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? É quando a gente tem dois ângulos, que eu estou chamando de alfa e beta, e a soma deles dá exatamente 90 graus. Tenha domínio disso aqui, lembre-se dessa palavra, complementares. Ele se completa para formar o ângulo reto, certo? O ângulo de 90 graus. Suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos, alfa e beta, certo? Que a soma deles dá 180 graus, certo? Beleza? Aí, vê só, outra coisa que a gente tem que ter domínio também são o que a gente chama de ângulos adjacentes e ângulos consecutivos, tá? São duas coisinhas que podem aparecer para vocês e vocês têm que dominar essa teoria, tá? Essa primeira parte é só teoria, tá? Então, vê só. Vamos pegar aqui a situação. Peguei aqui, ó. O, A e B, certo? Aí você deve estar se perguntando, professor, é a mesma coisa daquilo ali. Calma. Vamos lá botar uma retinha aqui que a gente vai formar um ângulo C. Perceba que a gente forma três ângulos, ó. Esse aqui de cima, o de baixo e ele todo, certo? O que significa ângulos adjacentes. Adjacentes vem da ideia de vizinhos.
São dois ângulos lado a lado. O que são dois ângulos lado a lado? Vamos lá. Quem são os ângulos que estão lado a lado? O de cima e o de baixo. Perceba. Quem é o ângulo de cima? Vamos lá, montar do jeito que a gente montou lá. Ó. A, O, C. Certo? Então, A, O, C. Certo? Quem é o ângulo de baixo? C, O, B. C, O, B. Então, esses dois ângulos aqui, eles são ditos adjacentes. Esses dois ângulos são ditos adjacentes. Professor, AOC é a mesma coisa de COA? É. O importante é que o O fique no meio porque ele está no vértice, ok? Cuidado para não confundir com consecutivos, parece muito, tá? Ó, porque o que é que acontece? Peguei aqui, ó, as mesmas três retas e vou chamar aqui. Ixi, essa aqui saiu do canto errado. Vamos ajeitar aqui. Certo? Então, O, A, B, C. Montei isso aqui, ó. A gente vai ter as mesmas situações dos ângulos, tá? Ó, o de cima, o de baixo e o todo. Consecutivo. O que é algo consecutivo? Um após o outro. Como assim, professor? Esse ângulo de cima, ele vem após o de baixo, ou o de baixo vem após o de cima. Então, o de cima e o de baixo são consecutivos. Como assim, tá? A, O, C e C, O, B. Mas tá, isso daqui, né? A mesma coisa de adjacente? É, certo? Os ângulos, todo ângulo adjacente, ele também é consecutivo. A única diferença é que, perceba, o ângulo grande, ele é consecutivo aos pequenos, que ele não é adjacente. Perceba que eu disse aqui, ó, que esse ângulo grande aqui, ele não é adjacente. Então, o grandão que contém os pequenos, eles são consecutivos. Como assim, ó? A, O, B, que é o grande, ele é consecutivo a O, C, e o ângulo grande, que é A, O, B, ele também é consecutivo a C, O, B, certo? Então, você pode estar pensando, professor, então todo ângulo adjacente é consecutivo. É. Todo ângulo consecutivo é adjacente? Não, certo? Ângulos adjacentes são casos particulares de ângulos consecutivos. Tem uma regra separada, beleza? Então, vem para cá, ó, para a gente vir, vira lá, caraca. Então, ó, vindo para cá, a gente vai chegar em outra temática, que é duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. É grande, né? O nome do tema, danos. Então, vê só. Presta atenção. O que é que acontece, pessoal? Meu auxiliar, tu tira um retrato daquilo ali, uma foto daquilo ali e, por favor, tu apaga isso ali, meu auxiliar. Certo? Então, vê só. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente vai ter uma reta R, certo? Vou botar aqui uma reta S. Considerando que essas retas sejam paralelas, tá, pessoal? O que é uma reta transversal? Uma reta que corta essas duas na diagonal. Perceba o seguinte, a gente forma quatro ângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aqui embaixo a gente forma mais quatro, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos nomear. Eu vou botar as letras aqui. Não se concentre só nas letras, não. Se concentre no que a gente vai falar, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. Primeira coisa, pessoal. Perceba que existe aqui ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes que a gente falou? Vizinhos, ó. A e B são vizinhos. A e D são vizinhos, eles são adjacentes. E além de serem adjacentes, veja que ele faz meia volta, ou seja,
todo ângulo adjacente aqui, ó, certo? Ele é suplementar, sua soma dá 180 graus. Como assim, Tássio? Vamos lá. Adjacentes, certo? Se concentra no A, é A com B e A com D. Então, A mais B é igual a 180 graus e A mais D também é igual a 180 graus. Perceba que eles são adjacentes. Olha para o B. B com A, que a gente já colocou, e B com C. Então, B mais C são adjacentes suplementares, certo? Se você olhar para o C, é C com B, que a gente já colocou, e C com D, que a soma também dá 180 graus. Vai para a parte de baixo, ó, que o D já está com todo mundo, ó. D com C, D com A, e faltou só, beleza? Vamos para a parte de baixo agora. E com F, que dá 180 graus, e é com quem? É com H, certo? Que também dá 180 graus. F com E, que a gente já colocou, e F com G, certo? E por último, G com F, que já está aqui, e G com H. Todos esses ângulos, eles são ditos adjacentes suplementares, porque suas somas dá 180 graus, certo? Alguma dúvida? Não, né? Claro que não tem ninguém aqui. Então, vamos lá. Vê só, pessoal. Se a gente continuar aí, tem outra coisa que é importante, ó. É o que a gente chama de OPV, certo? Professor, que bexiga é OPV? Opostos pelo vértice. O que é vértice? É o ponto de encontro entre as duas retas. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? A é oposto a C e B é oposto a D. Todo ângulo que tem duas retas concorrentes, que eles estão que é retas concorrentes, tá? Pelo amor de Deus. Precisamos saber. São duas retas que se cruzam em um único ponto, tá? Todo ângulo que está oposto em duas retas concorrentes, eles são opostos pelo vértice. Consequentemente, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, A é igual a C e B é igual a D, certo? Mesma coisa lá embaixo, ó. Quem é oposto a E? G. Quem é oposto a F? H. Então, E é igual a G e F é igual a H, certo? Aí agora vamos para a parte mais importante, o que a gente chama de regiões. Essa parte de dentro, como o nome a gente já está dizendo, ó, parte de dentro é o que a gente chama de região interna. A parte de fora, que é acima e a de baixo, a gente chama de região externa, certo? Tanto em cima quanto embaixo é região externa. E vamos dominar da seguinte forma, tá, pessoal? Essa parte que está do lado de cá, B, C, F, G, lado direito, e a parte que está do lado de lá, lado esquerdo. Como assim, professor? Vamos entender. Quem são os ângulos da região interna? C, D, E, F. Quem são os ângulos da região externa? A, B, G, H. Do lado direito, B, C, F, G. Do lado esquerdo, A, D, E, H. Para que isso, Tássio? Para a gente entender as relações que existem, tá? Existe um negócio chamado de ângulos alternos internos, tá? Você precisa entender essa parada. E também existem os ângulos chamados de alternos externos, tá? O nome, pessoal, tá ajudando e muito, é só tu se ligar. Ó. Alternos internos, o que significa isso? Que eles estão na região interna, C, D, E, F. Se eles são alternos é porque eles estão de lados opostos. Região interna, lados opostos. Quem é que está oposto a C? E. Quem está oposto a D? F. Os ângulos alternos, eles são sempre iguais. Então, a gente está dizendo que C é igual a E e D é igual a F. Beleza? Então, ó, a gente tem essa situação, certo? Isso são ângulos alternos internos. Olha para alternos externos. Região externa, AB, GH. AB e GH estão nas regiões externas.
A está de um lado, G está do outro. B está de um lado, H está do outro. Ó. Então, você está dizendo que A é igual a G e B é igual a H, porque eles são alternos e externos. Então, você precisa entender que alternos são sempre iguais, beleza? E vamos para o que a gente chama de correspondentes. Opa, correspondentes, Tássio, tem região interna e externa? Não. Os correspondentes só tem nome de correspondentes mesmo. Por quê, Tássio? Porque, pessoal, é simples. Porque o correspondente, ele não está na mesma região, eles estão em regiões diferentes, só que do mesmo lado. Não entendi. Vamos lá. Se eu pegar A, ele está na região externa. O correspondente dele, o nome já está dizendo, correspondente, corresponde a ele. Como assim? Está na mesma posição que ele lá embaixo. Quem é que está na mesma posição de A lá embaixo? Então o correspondente de A é o de B, F, o de C, G, o de D, H, certo? Então, correspondentes estão indicando que eles estão na mesma posição. Então, A está na mesma posição de E, certo? B está na mesma posição de F, C na mesma posição de G e D na mesma posição de H. Então, eles são chamados de correspondentes. E sobrou, para a gente finalizar, o que a gente chama de colaterais, certo? Os ângulos colaterais, aí eles recebem a ideia de colaterais internos e colaterais externos, certo? Perceba, pessoal, que são todas as possíveis situações que nós podemos ter naquilo ali. Como assim, professor? Vamos lá. Alternos, internos, mesma região, lados diferentes. Mesma região, lados diferentes. Correspondentes, regiões diferentes e mesmo lado. Aqui é o que, professor? Mesma região e mesmo lado. É tudo igual, ó, certo? Internos, CD e F. Eles estão na mesma região e do mesmo lado, os colaterais. Ó. C com F. Só que eles não são iguais. A sua soma dá 180. C mais F é igual a 180. Olha para D e E, ó, estão na mesma região do mesmo lado. Então, D mais E dá 180. Beleza? Show. Então, ó, colaterais externos, mesma região, mesmo lado. Ó. Quem está no mesmo região e mesmo lado de A? H. E de B? G. Então, A mais H é igual a 180 graus e B mais G também é igual a 180 graus. Pessoal, isso daqui que a gente está falando não serve somente para isso aqui que a gente discutiu, tá? Isso serve para questões de espelhos em física, que você vai pegar retas se cruzando, fazendo essas paradas tudinho. E tem questões lá na frente de geometria espacial e de geometria plana de outros assuntos, de área, de triângulos, que a gente vai discutir isso aí nas questões. Vocês precisam lembrar dessa parada. Vem para cá, cameraman. Então, o que é que a gente vai discutir? A gente vai fazer 2 aulas em uma. Então, vocês vão ter aí agora uma porrada de questões para resolver. Vocês vão ter as questões da parte de ângulos, certo? Que foi isso aí que a gente discutiu. E da parte de triângulos. Vamos lá discutir triângulos. Triângulo, pessoal, eu costumo dizer que é a figura da geometria mais importante. Por quê? Você começa a estudar os triângulos no 6º ano. Ele aparece no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º. Certo? Triângulo é a figura da engenharia mais importante. Por quê? Matematicamente falando, ela é a figura que a gente chama ela de indestrutível. Como assim? Se eu pegar um quadrado e modificar o posicionamento dele, ele vira um losango, ele vira um paralelogramo, certo? Então, o que é que acontece? O triângulo, você, por mais que mexa ele continua sendo um triângulo, certo? Como assim, Tássio? Por que na engenharia civil ela é tão importante? Pessoal, por exemplo, as linhas do trem, né? Você acha que a linha do trem são 2 retas paralelas e tá assim, né? Ó, montado aquelas taibinhas. Se você chegar pertinho, você vai ver que tem outras taibinhas aqui, ó, na diagonal.
Por quê, professor? Para que forme os triângulos. Veja que você está formando triângulos. Exatamente para o quê? Quando o trem passar com toda a velocidade do mundo, certo? O que é que vai acontecer? A bicha vai balançar, mas não vai sair do canto, porque o triângulo é muito rígido, ela não vai se quebrar e soltar. Exatamente para o trem não descarrilar. Os caras são inteligentes pra caramba, certo? Então, vê só, triângulo é uma figurinha que vai aparecer com certeza no teu Enem, certo? Primeira coisa importante de triângulo, tá? Soma dos ângulos internos. Se eu pegar os ângulos internos de um triângulo, alfa, beta e gama, certo? Os ângulos internos, a soma deles, alfa mais beta mais gama, tem que dar 180 graus. Vou te falar de uma coisa importante, que muita gente não se liga e demora em questões do Enem e de trigonometria. Um negócio chamado de teorema do ângulo externo, certo? Então vamos lá. O que é o ângulo externo? Obviamente, o nome já está dizendo, né? É qualquer ângulo que esteja fora do triângulo. Eu deixei aqui exatamente para a gente botar aqui um outro ângulo que eu estou chamando de θ. Perceba que esse ângulo alfa com esse ângulo θ, certo? Todo ângulo interno, ou desculpa, alfa não, gama, tá? Todo ângulo interno com o seu ângulo externo, eles têm que somar 180 graus, certo? Então, se ligue nisso aqui, ó. Ângulo interno com o seu ângulo externo tem que dar 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo também é 180. Essa medida e essa não são iguais? Então, significa que essa expressão e essa são iguais, certo? Então, eu posso dizer que alfa mais beta mais gama é igual a gama mais θ, pessoal, certo? Eu estou dizendo que essa e essa são iguais. O que é que eu vou fazer, pessoal? Ó, gama que está somando, vem para cá o quê? Subtraindo. O que é que acontece? Gama anula gama. Então, posso dizer que θ é igual a alfa mais beta. Sim, professor, isso adiantou de quê? Adiantou, pessoal, que θ é o teu ângulo externo. Θ é teu ângulo externo. E quem é alfa e beta? Alfa e beta são os dois ângulos não adjacentes a ele, são os dois ângulos não vizinhos a ele. Então a gente diz que todo ângulo externo ele é igual aos dois ângulos não adjacentes a ele. Como assim, Tássio? Vamos prolongar aqui, ó. Se eu prolongar aqui para beta e chamar um ângulo aqui de φ, certo? Outra letrinha grega. Então, φ é adjacente a beta. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, isso significa que φ, por ser um ângulo externo de beta, ele é igual à soma dos dois não adjacentes. Ou seja, alfa mais gama, certo? Então, isso é um teorema que auxilia vocês na resolução de questões, tá? Eu vou só falar de algumas coisas aqui que eu acho importante, que eu acredito que todo mundo saiba nessa altura do campeonato. Classificação dos triângulos, certo? Só por desencargo de consciência eu estou falando sobre isso. O triângulo ele pode ser classificado de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos. Vamos lá? Equilátero. Obviamente, é um triângulo que tem todas as medidas dos lados iguais. Escaleno, todas as medidas diferentes. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Ainda tem gente que faz dois lados com a mesma medida e um diferente. Não precisa desse um diferente, foi vocês que criaram isso. Um triângulo isósceles, ele precisa ter dois lados iguais, certo? Bota isso na cabeça, tá? O Enem pode pegar vocês nessa teoria. Todo triângulo equilátero, ele também é isósceles. Por quê? O triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Se ele tem três, pessoal, é porque ele tem dois também. Então, cuidado nisso, tá? Certo? Então, se ligue nisso. Quanto aos ângulos, o que é um triângulo classificado quanto aos ângulos? Ele pode ser considerado acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Que bexiga é isso? Vamos lá. Se você pegar um triângulo qualquer,
Pegue a maior medida, certo? Peguei um triângulo qualquer aí, vou chamar a maior medida de A. Aí a gente tem as outras duas medidas B e C. Se a gente pegar aqui, ó, três situações, vou botar aqui as três situações, A, B e C. A, B e C. Considerando que A é a maior medida, certo? Maior medida. Estou colocando aqui, maior medida. Se acontecer da maior medida ao quadrado for igual às outras duas menores somadas ao quadrado e somadas, se der igual, significa que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Claro, professor, eu já sabia disso, devido ao teorema de Pitágoras, verdade. Só que acontece que o quê? Se você pegar a maior medida, elevar ao quadrado, pegar as outras duas, elevar ao quadrado e somar, se essa medida de A for maior do que as duas outras ao quadrado somadas, faz com que esse triângulo não seja mais retângulo, e sim obtusângulo, certo? O que é um triângulo obtusângulo, certo? Ele tem um ângulo maior do que 180 graus. Opa, pelo amor de Deus, 180 graus não, né? Maior do que 90 graus, né? Retângulo ele tem um ângulo exatamente igual a 90 graus, certo? Vamos aqui para esse, ó. Se eu pegar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, se eu somar esses dois e o maior lado ainda der menor, é porque esse triângulo ele é acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Os três ângulos agudos menor do que 90 graus. Ixi, professor, vou ter que decorar isso tudo, pessoal, pelo amor de Deus, não precisa decorar muita coisa não, certo? Ó, por quê? Só tu lembrar, tá? Igual, se der igual, é porque a gente tem um ângulo igual a 90. Se der maior, é porque eu tenho um ângulo maior que 90. Se der menor, é porque eu tenho todos os ângulos menores do que 90, pessoal. Aí, pelo amor de Deus, saber pelo menos o nome, você tem que saber, né? Certo? Então, ó, se você se ligar, pessoal, eu acho que foi ano passado ou foi ano retrasado que caiu uma questão de um cabo num remo na canoagem, certo? E era só teoria de questão de triângulo, tá? Depois, qualquer coisa, tenta procurar essa questãozinha. Seria interessante que vocês dessem uma olhada para acreditar em mim, certo? Mas vou fazer que nem Renato. Já sei que vocês não vão procurar, né? Então, vamos adiante. E em triângulos tem um negócio chamado de condição de existência, que no Enem está no seu módulo essa questão, tá? No Enem caiu uma questãozinha sobre essa condição de existência que o povo erra muito. O que é que acontece? Porque não lembra, tá? Isso é visto lá no 6º ano. Nós temos um triângulo, esse triângulo só fecha se essas medidas A, B e C, o que é que acontece? O triângulo só consegue se formar se cada lado for menor do que a soma dos outros dois. Como assim, ó? A precisa ser menor do que B mais C. B precisa ser menor do que A mais C. E C precisa ser menor do que A mais B. Senão o triângulo não fecha, certo? Então tem que pegar isso aí. Aí o que é que eu aconselho? Não precisa fazer os três. Tu pega o maior desses lados e verifica se ele é menor do que a soma dos outros dois. É menor, não pode nem ser igual. Se der igual, o triângulo não existe, esse triângulo não fecha. Beleza? Então, vem pra cá pra gente falar da última coisinha, que é a área do triângulo, certo? A área do triângulo, certo? Então, vamos lá. Área do triângulo. Acredito eu que todo mundo sabe. Ah, professor, se eu pegar um triângulo, eu sei que a área de um triângulo se calcula pelo quê? Você decorou isso a vida todinha. Base vezes altura dividido por 2. E ainda tem uns que dizem, é porque o triângulo é a metade de um quadrado ou a metade de um retângulo. Beleza, também
funciona, certo? Só que é importante que você saiba que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas não fique preso só nisso aqui não, pessoal. Porque às vezes a questão vem para te ferrar e você precisa saber as outras formas. Não decorando, sabendo fazer. Como assim, tá? Sabendo fazer. Vamos lá. Vê só. A área do triângulo básico é essa aí. A gente tem uma área chamada de forma trigonométrica, certo? O que é que tem a forma trigonométrica, Tássio? Como é que a gente vai funcionar com ela? Vê só. A questão, ela nem te dá a base nem a altura, ou só te dá a base. Ela vai faltar a altura. De qualquer jeito vai faltar a altura. Então, ele te dá aqui, ó, um triângulo. Precisa não. Então, ó, o que é que acontece? Então, ó, eu tenho essa medida A, essa medida B, e eu tenho um ângulo aqui, ó, formado entre eles, certo? E essa questão, ela me dá o valor desse lado, o valor desse, e me dá o seno desse ângulo alfa, certo? Aí, meu filho, é muito fácil trabalhar com isso. Por quê? Porque você não precisa ir calcular a altura ainda. Existe uma fórmula exatamente para isso, tá? Se eu pegar aqui, ó, tracei a altura, eu formei ângulo de 90 graus. Aí só para te mostrar, ó. Eita, Tássio, eu aprendi que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que a questão não te deu a altura. Aí se tu não sabe a fórmula, certo? Tu sofre um pouquinho mais. Vamos lá. A base não tem que discutir, é B. Só que a altura, perceba, ó, que a altura ela é o cateto oposto a alfa e esse A aqui, ó, é a hipotenusa, certo? Então a gente pode usar cateto oposto sobre hipotenusa, você aprendeu lá no 9º ano. Usa-se o seno. Então o seno de alfa é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é A. Eita, Tássio, eu quero descobrir a altura. Eu quero descobrir a altura. Então esse A que está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar A vezes o seno de alfa igual a H. Certinho? Então, ó, pega lá de novo e substitui na fórmula. A área do triângulo era base, que é B, vezes a altura. Quem é a altura? A vezes o seno de alfa, dividido por 2. Sim, Tássio. E o que é que tu quer que eu entenda nisso? Pessoal, eu quero que você entenda que se a questão te der dois lados e o seno do ângulo formado entre eles, você vai pegar a medida desse lado e a medida desse outro, multiplicar pelo seno que ele te deu e dividir por 2, certo? Ah, tá, ficou difícil. Bem, é mais difícil você fazer a conta para descobrir a altura, fica a teu critério, tá? Vamos lá. Se eu pegar um triângulo retângulo, meu irmãozinho, pegou um triângulo retângulo, nem fique discutindo com a questão. Por quê? Se eu desenhei um triângulo aqui, qualquer que seja ele, contando que ele seja retângulo, e vamos supor que ele é retângulo aqui, ó, certo? Então, a hipotenusa é A, os catetos são B e C. Homem, eita, professor, a base é A, eu vou ter que descobrir a altura. Homem, perca tempo não, pelo amor de Deus. Por quê? A base do triângulo pode ser quem você quiser. Se eu quiser considerar que a base aqui é B, perceba que C forma com a base um ângulo de 90 graus. Pessoal, o que é altura? A altura é uma reta que forma com a base ângulo de 90 graus. Então, qualquer triângulo retângulo que você pegar, meu filho, certo? Triângulo retângulo, você vai pegar a multiplicação dos catetos e vai dividir por 2. Não fique inventando moda, não. E procurando, eita, eu vou usar as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Que a gente vai ver isso lá em trigonometria. Posso? Posso, é outra forma. Pessoal, não sou eu que vou dizer a você o mais fácil, não. É você que no dia da prova vai ter que olhar e o que lembrar primeiro é o mais fácil, pessoal. Tá bom? E, pra gente finalizar, falta só mais duas, tá? O que a gente chama de fórmula de Heron. A fórmula de Heron, o que é que vai acontecer? Vai ter um triângulo que ele vai te dar o conhecimento da medida dos 3 lados e ele vai pedir a área. Eita, como é que eu faço pela essa fórmula de Heron? Primeira coisa, perímetro você sabe calcular. O que é perímetro? É a soma de todos os lados, A mais B mais C, certo? Só que você não vai precisar do perímetro, você vai precisar do semiperímetro. Tá? O que é semiperímetro?
Se o perímetro é a soma de todos os lados, semiperímetro é a metade do perímetro, né? Óbvio, né? Então, esse P aqui maiúsculo, vou fazer um P minúsculo aqui, certo? Então, o semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. Vou até anotar aqui, ó. Semiperímetro, certo? O que acontece, pessoal? A fórmula do semiperímetro, a bicha é grande, certo? Aí, mas também não é coisa do outro planeta, não. Ó, a área do triângulo é raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Tássio, eu não poderia usar base vezes altura dividido por 2, não? Pode, mas eu queria saber como é que você vai conseguir descobrir quem é essa altura. Se você conseguir, herói, tá? A primeira, que você não vai conseguir. A não ser que isso aqui fosse um triângulo retângulo. Vai dar até para nós conseguir. Mas se não for, ferrou. Só sai pela fórmula de Heron, pessoal. Não tem como sair de outro jeito. Tá? Então, eita, tá, isso é difícil demais de decorar. Meu irmão, é o semiperímetro multiplicado por ele menos cada lado. Só isso. É ele multiplicado por ele menos cada lado. Tá? Só isso. Vamos para lá para a gente finalizar, né? E aí, pessoal, a gente vai falar de um trianguinho sensacional, que é o triângulo equilátero. Esse negócio vira, não? Ah, ainda bem. Bichinho, meu cameraman, o bichão já é meio sofrido. Então, a área do triângulo equilátero. Se a Alice assistir essa aula, ela já vai saber, pelo movimento, quem era o cameraman. Não vou nem dizer o nome. Então, vamos lá. Área do triângulo equilátero. Tu vai passar na frente da câmera. Então, o que acontece? O que é um triângulo equilátero, pessoal? A gente falou quase no comecinho da aula. É um triângulo que possui os lados todos com as mesmas medidas. Então, ó, L, L e L. Certo? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ah, Tássio, a base é quem? A base eu já sei quem é. É L, né? Lindo, certo? E quem é a altura? Vê só. Isso que eu vou fazer aqui, pessoal, não vai fazer em todo triângulo não, tá? Isso só funciona em triângulo equilátero ou em triângulo isósceles, certo? Se eu traçar a altura, obviamente isso aqui é em todo triângulo, certo? Ela forma ângulo de 90 graus com a base. Mas, quando a gente traça a altura, ela divide a base ao meio. Isso só acontece em triângulo equilátero e isósceles, certo? Então, se a base era L, ela ficou dividida ao meio, então vai ficar L sobre 2 e L sobre 2. Você tem duas opções. Se você for bom de trigonometria, show de bola. Por quê? Se o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, certo? Então, 60, 60, 60. Aí, lindo, eu posso usar cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos fazer assim, ó. Se não, você usa Pitágoras. Fica a teu critério. Eu vou botar aqui, ó. Para quem é bom de trigonometria, vai ficar como tarefinha, tá? De casa, você vai fazer em casa isso aí. Vamos por Pitágoras, que a galera que tem mais dificuldade sai mais fácil. Então, a hipotenusa é L. Então, vai ficar L ao quadrado. Quem são os catetos? H ao quadrado e o outro cateto, L sobre 2 ao quadrado. Esse L sobre 2 ao quadrado, que eu vou fazer a potência, ele que está positivo vai passar para cá, negativo. Então, vai ficar L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, é cada um ao quadrado. Então, vai ficar L sobre 4, igual a H ao quadrado. Aí tem um lindão que pega isso aqui e faz L menos L, 0. Eita, mata o velho aqui. Pela caridade, viu? Faça número misto. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado. Então, fica 3L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Tá ao quadrado, passei com a raiz. Então, H é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. E a gente vai tirar a raiz de quem tem, exata, né? Raiz de 3 não é exata. Raiz de L ao quadrado é L. E a raiz de 4 é 2. Guarda isso aqui que tu vai precisar e muito. A altura do triângulo equilátero. É interessante que vocês saibam. L raiz de 3 sobre 2.
A gente vai precisar disso quando a gente for falar de apótema, quando a gente chegar lá em geometria espacial. Não esquece dessa abençoada não, senão tu vai sofrer, viu? Então, ó, vamos lá. Área do triângulo equilátero, certo? Como é base vezes altura dividido por 2, quem é a base? Ó, a base é ela toda, é L. Quem é a altura do triângulo? A gente já acabou de descobrir. L raiz de 3 sobre 2. Então, até agora a gente tinha base vezes altura. Falta dividir por 2, certo? Então, área do triângulo equilátero, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, certo? Aí a gente sabe, divisão entre duas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, a área do triângulo equilátero, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. L ao quadrado, raiz de 3, e 2 vezes 2, 4. Essa formulazinha aqui também te auxilia muito. Essa é importantíssima e essa também. Se você souber decorado, ótimo. Se não, eu te deixei aqui como se faz a demonstração, tá? E aí, pessoal, encerramos nossa aula, primeira parte de geometria plana, né? Ângulos e triângulos, mete bronca, faz toda a tarefinha que tem lá, para a gente na próxima aula discutir essas questões. Cheiro no oi, lava as mãos e se cuida. Até a próxima.